Então, eu sou a professora Marley Meca, minha formação, né, de graduação, eu tenho minha formação em administração, também em ciências contábeis e também em turismo. Então, eu sou professora da Universidade de Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. Estávamos aqui há pouco conversando com a professora Renata, né, sobre as diferenças climáticas, que também vai fazer parte do nosso diálogo de hoje, da nossa conversa. Trabalho muito no tema de sustentabilidade e ESG, e também sou professora e pesquisadora dos programas de mestrado e doutorado em administração, e também em turismo, onde eu trabalho, então, na área de gestão e de sustentabilidade. E sou professora pesquisadora do CNPq, e o meu projeto de pesquisa no CNPq é sobre sustentabilidade e também voltado ao ESG. Então, agradeço o convite, é uma oportunidade muito gratificante para mim, professora Renata, a todos que nos acompanham aqui, porque é um tema muito importante, não apenas porque ele é muito importante, mas o quanto efetivamente nós estamos vivenciando, né? De tantas mudanças, de tantas alterações. Vou trazer alguns relatos e algumas experiências nossas aqui do Sul também, e com certeza vocês têm as experiências de vocês também. Então, eu agradecendo o convite, agradecendo a Universidade Federal de Minas Gerais, aí hoje representada aqui, né, conosco pela professora Renata. Quero também agradecer a participação de quem está nos acompanhando e dizer a vocês que não é um monólogo, então que vocês fiquem totalmente à vontade para abrir o microfone, para a gente conversar, para nós dialogarmos, porque isso é muito importante. Certamente vocês também têm as experiências de vocês, vocês também têm, né? Cada um de nós em suas regiões tem especificidades, tem características diferentes, mas que quando nós estamos olhando para a sustentabilidade, depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre o tripé da sustentabilidade, a gente vai ver que nós somos iguais em qualquer lugar do mundo. Então, isso também é importante que nós possamos trazer isso no nosso diálogo de hoje. Então, quero dizer para todos que fiquem bem à vontade para ir me interrompendo ao longo aqui da minha fala. E é um diálogo, é um bate-papo. Então, eu elaborei um material que é um guia, que é o básico, né? Mas gostaria muito de poder ouvi-los também, tá bem? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela e aí nós vamos acompanhando aqui em conjunto. Tudo certo? Vocês estão vendo a tela? Então, como eu estou aqui com duas telas, se eu virar o rosto um pouquinho para o lado, tá bem? Bom, então esse primeiro slide, nós vamos voltar a ele lá no final. Por quê? Porque falar de sustentabilidade, nós vamos ver que para tratar de sustentabilidade, nós não vamos falar especificamente de um setor, de um segmento da economia ou de um órgão público. O tema sustentabilidade ele é bastante amplo, complexo e tem inúmeras conexões. Então, ao longo da nossa fala, do nosso diálogo, nós vamos entendendo esse processo, por isso que nós vamos voltar ao final, né, para que nós possamos fazer. Olhando essa figura, essa imagem, o que remete você, se nós olharmos para as questões de sustentabilidade? O que essa figura, o que essa imagem, o que essas pessoas que estão se conectando de alguma forma, de que forma esta imagem nos remete a questões de sustentabilidade. E já falando aqui em questões de sustentabilidade, não apenas no olhar do meio ambiente, mas também pensando no social e no econômico, que é o tripé da sustentabilidade. Então, por alguns segundinhos, o que isso representa para nós, o que essa imagem representa para nós nesse exato momento, pensando em sustentabilidade, e quando nós chegarmos lá mais para o final da nossa fala, o que vai representar? Se nós vamos, digamos assim, ter uma percepção ou uma compreensão ou entendimento, ou vamos fazer conexões diferentes, o que isso efetivamente vai representar para cada um de nós. E essa imagem é uma imagem que eu gosto muito de utilizar
apesar de ela estar uma imagem abrindo, né, uma fala, uma imagem... é triste, é muito triste essa imagem, mas é justamente para ela nos alertar e para ela nos fazer pensar. O que significa efetivamente a sustentabilidade, que às vezes nós temos a sensação de não conseguir enxergar, tocar, quantificar, e essa imagem ela tem esse objetivo, o que efetivamente nós, indivíduos, cada um de nós, seres humanos, estamos fazendo, e como que nós, mesmo que a gente ache, eu sou um mosquitinho no planeta, ou menor que um mosquitinho no planeta. Sim, mas as minhas ações refletem nesse globo que eu estou vendo aqui, neste mundo que eu estou vendo aqui. E isso também tem tudo a ver com o conceito, né, do desenvolvimento sustentável, né, que é de que forma nós estamos utilizando os recursos hoje, ou como nós estamos utilizando os recursos hoje, de maneira ou de forma que eles não faltem para as gerações futuras, que elas também possam ter esses recursos disponíveis para utilizar. Então, será que da forma como nós estamos utilizando os recursos disponíveis hoje, o que nós vamos deixar, entregar ou conduzir para as gerações futuras? Será que não é essa imagem que nós estamos vendo aqui? Então, essa reflexão, ela é muito individual, porque nós precisamos também nos enxergar como membros de uma sociedade, que todas as nossas ações, elas vão refletir nessa sociedade, e que vai refletir no planeta. E a gente fala em gerações futuras podem ser nossos filhos, nossos netos, a geração, todos, né, que virão na sequência a nós. E já adiantando um pouquinho da fala, nós não estamos, na verdade, nós já estamos vivenciando parte do que a gente está vendo nessa imagem. Depois nós temos aí alguns relatos, algumas experiências que, de alguma forma, nós já estamos passando por isso. Mas nós podemos mudar. Então, vamos ver e vamos compreender e vamos entender de que forma. Bom, esse slide, ele está um pouco poluído. Eu gosto de slides mais limpos, mas a verdade é que é uma breve linha do tempo. Então, eu queria colocar muito mais coisas. Eu sempre sou assim, mas a gente vai tentando focar naquelas que talvez marcaram de uma forma mais expressiva. E então, nós vamos aqui nessa breve linha do tempo, nós vamos iniciar lá pela Rachel Carson, que suas pesquisas, seus estudos, suas preocupações resultaram no livro Primavera Silenciosa. Depois vamos chegar no relatório Nosso Futuro Comum, que é o relatório de Brundtland, né? Vamos olhar para a sustentabilidade já no tripé da sustentabilidade proposto por John Elkington. Aí nós vamos também falar sobre o ESG, que foi algo que veio na sequência, depois sobre os ODS, sobre o Acordo de Paris e sobre as COP, que nós estamos, inclusive, né, esse ano, a COP 30 vai ser no Brasil. Então, tudo, né, como eu comentei com vocês, abram o microfone, desculpa, e vamos conversando, porque para não ficar cansativo para vocês, para que efetivamente seja não apenas produtivo, mas que vocês tenham a compreensão clara da importância da sustentabilidade e como isso vem sendo discutido no mundo ao longo dos anos. Vamos iniciar pela Rachel Carson, e acho que ela tem, né, a prof. Renata comentou, da disciplina de alimentos, da transversalidade, e o quanto isso é importante lá em 1962, quando nós tivemos a publicação do livro da Rachel Carson. O seu alerta, na verdade, começou... como ela era bióloga, ela era uma pesquisadora, ela começou a expressar a sua preocupação em relação ao meio ambiente. Então, quando surge, aqui não se chamava no tempo de Carson, não se utilizava o termo sustentabilidade, ele ainda não existia. Ela traz a preocupação com o meio ambiente. Então, o que ela começa a identificar? Quando o mundo começou a ter a preocupação do número de pessoas, das superpopulações, da Revolução Industrial, surgiu uma preocupação com a alimentação, com ter alimentos suficientes para toda essa população.
E dentro dessa ideia de ter alimento suficiente para toda essa população, foca-se, então, na ampliação da produção de alimentos. E junto com esta produção de alimentos, surgem os produtos químicos, como os pesticidas. Então, o que Carson começa a alertar? De que o uso destes pesticidas, eles começavam já a apresentar, né, os seus reflexos no meio ambiente. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ler o livro dela, é muito interessante, porque, inclusive, como ela era bióloga, ela traz detalhes, tá? Inclusive de formulações, do que continha esses pesticidas, e aí ela alerta que o que ficava, os resíduos, né, desses pesticidas, eles ficavam no solo, eles ficavam na água, eles estavam indo para os lençóis freáticos, e o que isso ocasionava não era só a curto prazo, era a médio e longo prazo. E o que nos chama a atenção, que saiu inclusive na semana passada, uma notícia de que pesquisas, né, identificam o quanto, em regiões onde se utiliza muito pesticidas, o quanto isso acaba afetando as pessoas, principalmente em questões neurológicas. Então, nós vamos falar muito da palavra equilíbrio até o final da nossa fala aqui. E nós não estamos... O nosso diálogo hoje é conhecer um pouquinho da história da sustentabilidade, e não é aqui avaliar se é certo ou é errado, e também nada de questões políticas. Aqui nós estamos identificando, conhecendo a sustentabilidade, a trajetória, os alertas e que surgiram aqui com a Carson, por isso que eu indico para vocês, quem puder ler o livro dela, porque nasceu com os alertas dela. É claro que ela não foi... Ela teve muita dificuldade de ser ouvida, de que alguém efetivamente fosse buscar, claro, era em 62, há 60 anos atrás, mas independente disso, ela teve muita dificuldade por ser mulher naquela época, e também dificuldades de que efetivamente alguém, né, fosse dar atenção e pesquisar efetivamente o que ela estava apontando. Tanto é que ela não conseguiu ver a publicação do seu livro. Ela morreu de câncer, acreditem vocês, um pouco antes do seu livro efetivamente ser publicado. E aí a gente vai ver que somente depois, um período bem depois, é que nós vamos ter os primeiros diálogos, e que daí depois surge, então, o relatório Nosso Futuro Comum, que justamente também nasce da preocupação com o meio ambiente. Tá? Então, nesse momento, ela já apresentava tudo o que ela já identificava de causas para os animais, para todas as espécies do nosso meio ambiente, né? E como isso era impactado pela utilização sem muitos, né, controles sobre os pesticidas, tá? Então, apenas 6 anos depois da morte de Carson é que o Congresso dos Estados Unidos aprovou uma lei da Política Nacional Ambiental. Então, a gente diz, 6 anos é pouco. Sim, mas se nós olharmos em termos de meio ambiente, não é tão pouco. E quando nós vamos olhar agora na sequência, quando isso efetivamente foi discutido de uma forma mais ampla, a gente vai ver que é em 87. Então, são 25 anos depois, tá? E agora, mais recentemente, que a gente tem diálogos e que tem ações, digamos assim, mais frequentes relacionadas ao meio ambiente, principalmente, mas também as questões sociais e econômicas, que depois nós vamos ver porque isso também é tão importante, conforme o John Elkington depois nos expõe. Então, em 87, é que nós tivemos a publicação do relatório Nosso Futuro Comum, da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, e foi aí presidida pela Brundtland, por isso que o relatório também alguns chamam de Brundtland, porque era a ministra, e ele foi também um grande marco, porque aqui nós tínhamos algo, digamos assim, mais solidificado, relacionado principalmente ao meio ambiente. E o enfoque, sim, desse relatório também era para as questões, né, da população mundial, a questão dos alimentos,
e a questão da pobreza de forma geral, mas mais especificamente ao acesso a tudo aquilo que são as necessidades básicas dos seres humanos. Então, no relatório, nós encontramos vários trechos muito importantes que já traziam, e algo também muito importante, que já no relatório, né, da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, nós já tínhamos o relato de muitos registros de catástrofes e relacionadas ao meio ambiente. Então, o que nós vivenciamos atualmente, as catástrofes, elas só estão mais frequentes, mas elas já existiam, né? Desde aqui a publicação do relatório. Então, em determinado momento do relatório tem que no meio ambiente que todos vivemos, o desenvolvimento é o que todos fazemos ao tentar melhorar o que nos cabe neste lugar que ocupamos. Então, e os dois são inseparáveis. É algo que nós devemos continuar, pensar, e não só pensar, colocar em prática. Então, se o desenvolvimento é o que todos nós fazemos ao tentar melhorar o que nos cabe nesse lugar que ocupamos, o que efetivamente nós estamos fazendo, tá? E não é irreversível. A situação só vai ficar pior se a gente não fizer algo. E não são grandes, nós não podemos esperar somente do governo ou somente das grandes empresas. Sim, projetos grandes são muito importantes, mas nós, enquanto indivíduos, nós temos uma ação muito maior, porque nós somos, né, nós somos os disseminadores da importância da preservação do meio ambiente e também dos eixos do social e do econômico. Então, o que tem também no relatório? Do espaço podemos ver e estudar a Terra como um organismo cuja saúde depende de todas as suas partes. Temos o poder de reconciliar as atividades humanas com as leis naturais. Nós temos esse poder, só cabe a nós, a cada um de nós, aos indivíduos. E, como eu já comentei com vocês, então, nesse próprio relatório, nós já tínhamos, né, o registro das crises mundiais causadas por catástrofes naturais. Hoje, o que nós temos? Nós continuamos tendo crises mundiais causadas tanto por catástrofes naturais, quanto por aspectos relacionados ao social. Então, o que é de diferente de 1987 para 2025? Tudo está muito mais frequente. E tudo vem muito mais acentuado, tá? E aí, 10 anos depois, o John Elkington, que é um consultor de empresas, ele disse assim, tudo certo com a sustentabilidade, com a preocupação com o desenvolvimento sustentável, com o meio ambiente, mas nas grandes corporações, nas corporações médias, nas pequenas empresas, nas microempresas, nós precisamos do olhar para o todo, a visão sistêmica das organizações. E dentro das organizações, sim, elas vão se preocupar com o meio ambiente, mas elas também precisam se preocupar com o social, com as pessoas que trabalham e que fazem parte dessa organização, e também com o social, onde essa organização está inserida, em que cidade, em que região, em que estado, em que país, como essa organização também interage com essa sociedade. E também, para que esse mecanismo todo funcione, mesmo as instituições que não têm fins filantrópicos, precisam de recursos para sobreviver, para existir, para gerar novos investimentos, para gerar novos empregos, para movimentar a economia. Então, ele diz, olha, o meio ambiente é muito importante, mas nós também precisamos olhar para o social e para o econômico. Então, ele propôs o tripé da sustentabilidade, né? E que foi publicado, então, e começou a ser muito utilizado em 1997. E depois, no livro Canibais de Garfo e Faca, é outra sugestão de leitura que eu dou para vocês, e ele traz vários aspectos, e um deles que ele traz, quando ele trabalha um capítulo específico
ao tripé da sustentabilidade, ele enfoca muito nas questões de como nós vamos, como as empresas, primeiro do olhar das empresas, como as empresas vão conseguir demonstrar efetivamente o que elas estão fazendo, ou cuidando, ou tendo esse olhar, tendo essa preocupação em cada um dos eixos da sustentabilidade. Então, ele traz, né? E aqui ele fala muito da contabilidade, porque vocês sabem que os demonstrativos contábeis, eles são um espelho do que efetivamente acontece na empresa, em termos de patrimônio, de movimentação de recursos, de investimentos, de impactos positivos e negativos. Então, ele fala aqui muito do desafio também da contabilidade, de poder demonstrar, através dos relatórios esses que são produzidos, os demonstrativos contábeis, o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, quanto efetivamente as empresas estavam investindo e se preocupando nas questões sociais, ambientais e econômicas. Essa discussão, ela é tão profunda e delicada ao mesmo tempo, que nós vamos ter depois, na sequência, vamos falar dos do ESG, né, que surgiu em 2004, e que também é um desafio. E agora nós tivemos uma publicação recente da BNT-PR 2030, que fala do ESG, e nós temos uma parte dela muito dedicada à materialidade. Quer dizer, de que forma as organizações podem demonstrar, seja materialidade econômica ou não econômica, ou a dupla materialidade, como as suas atividades, as suas ações refletem na sociedade, como a organização também sofre os impactos da sociedade, mas como as empresas conseguem demonstrar isso. E nós costumamos a comentar que o papel, o relatório descritivo, ele aceita tudo, ele é um texto de existe preocupação relacionada ao meio ambiente. Qual é essa preocupação relacionada ao meio ambiente? Quanto a empresa investiu num equipamento que vai consumir menos energia elétrica, ou que vai consumir menos água, ou quanto a empresa investiu num novo processo que vai possibilitar a reutilização da água, quantos litros de água vão deixar de ser utilizados nesse investimento, em quanto tempo esse investimento se paga, essas informações, elas são muito importantes. E é isso que está se debatendo desde 97, tá? E também nós tivemos, no final de 2024, aí normas brasileiras de contabilidade sendo publicadas, com obrigatoriedade nesse primeiro tempo para as empresas de grande porte, a obrigatoriedade de publicar, junto com os demonstrativos contábeis, o relatório de sustentabilidade e também os impactos no clima. Então, são novidades recentes que nos deixam muito felizes. Eu sou uma pessoa muito feliz por isso, porque nós percebemos que é algo que vem sendo trabalhado há muito tempo e é uma dificuldade muito grande. Então, nós temos agora uma norma, uma obrigatoriedade, né, por força ali das normas brasileiras de contabilidade, e também, inclusive, pelo próprio mercado de capitais. Então, John Elkington nos trouxe aí esse presente também do tripé da sustentabilidade. Por que é um presente? Porque ele possibilitou que nós pudéssemos ver de forma sistêmica tudo o que nós, não só as organizações, mas tudo que nós desenvolvemos e como tudo que nós desenvolvemos impacta na sustentabilidade de forma geral, tá? Então, aqui o tripé, novamente, né, falando um pouquinho mais, e ele tem algo bastante importante que ele registra em seu livro. Os executivos que desejarem abraçar integralmente o desafio emergente deverão auditar esse atual desempenho e os objetivos futuros para atingir a teoria dos 3 pilares. Quer dizer, olhe o que você está fazendo agora, como você está fazendo, para que, a partir disso, você consiga planejar e atingir os seus objetivos futuros, tá?
Então, na área da administração, a gente sempre fala que não tem, né, como para planejar, eu preciso olhar a situação atual, a que passou, a atual, e fazer as previsões futuras, e é a mesma coisa que o John Elkington diz aqui. Então, precisamos olhar qual a nossa situação. Auditar, quando ele fala em auditar, é olhar, é verificar, mas é verificar no nível de detalhamento. Então, se eu tenho uma indústria, eu tenho que ir lá na indústria, verificar como eu tô, qual é o meu processo, o que eu estou consumindo de recursos, de insumos, e o que eu posso melhorar a partir disso. Quando eu falo em melhorar, é no geral, é a utilização de recursos, e entra a matéria-prima, tudo, inclusive os seres humanos, os funcionários. Tá? Então, por isso que é auditar, olhar no nível de detalhamento que se está fazendo hoje, para poder estabelecer objetivos e fazer planejamento para alcançar esses objetivos. No olhar do tripé da sustentabilidade econômico, ambiental e o social, tá? Não tem como a gente separar. Às vezes, quando nós vamos fazer algumas pesquisas, a gente foca em um dos eixos ali do tripé, porque dependendo o tempo da pesquisa, a gente não tem capacidade de tempo de trabalhar o tripé junto. Mas é 100% levem isso para vocês. A gente não consegue olhar só para o tripé do social, ou só do ambiental, ou só do econômico. Eles estão constantemente em conexão, tá? Então, as empresas precisam ter lucro, precisam ter lucro. Precisam ter lucro para quê? Porque elas precisam revestir, elas precisam gerar novas oportunidades de emprego, elas precisam dar novas também, contribuir, né, com que aquela localidade, aquela cidade, aquele estado possa se desenvolver, mas tem que ter o equilíbrio com o ambiental e com o social também. Para quê? Para que não falte recursos e para que nada fique escasso para ninguém. É fácil de fazer isso? É complexo, mas não é impossível. E tem como fazer. E tem bons resultados. Com certeza, se vocês pararem para pensar, nós todos temos exemplos de bons resultados e de boas possibilidades. E às vezes é com coisas muito mais simples do que a gente imagina. Às vezes a gente cria, né? É algo complexo. Não, às vezes é com coisas muito mais simples do que a gente mesmo imagina. E aí, uma coisa que lhe chama muita atenção, e isso também é prática em qualquer organização, é prática na sociedade, a gente não tem um equilíbrio entre o tripé da sustentabilidade. Nós não vamos ter os eixos sempre alinhados, é muito difícil. Então, às vezes, a empresa tem um cuidado e consegue, ou tem uma atenção maior no eixo do social. Ela consegue desenvolver ações, ela consegue estar articulada, ela tem um olhar diferenciado tanto para os seus funcionários quanto para a sociedade, para aquela localidade onde ela está inserida, e às vezes o ambiental está um pouquinho abaixo, o econômico também. Então, esse é outro alerta que o John Elkington nos traz. Não tem nada de errado nisso, mas, claro, a gente tem que tentar identificar para sempre estar conseguindo alinhar, para ter o equilíbrio. Então, ele fala que os 3 pilares não são estáveis, não são, é muito difícil deles serem estáveis. As organizações, sim, estão investindo muito para tentar trazer-eles o mais próximo possível, mas não é algo tão simples de fazer. Mas o que vale, o que importa é a preocupação, é o investimento e eu conseguir identificar onde eu estou deficitário, o que eu preciso me dedicar um pouquinho mais enquanto organização, tá? Então, eles estão em fluxo constante devido às pressões sociais e ambientais, aos ciclos e conflitos. Com certeza. Nós temos ciclos sempre, a gente está em constante ciclo, terminando um e iniciando o outro. E conflitos, e também, né, que nós estávamos falando anteriormente, os efeitos aí das catástrofes que surgem a qualquer momento que a gente tem que se adaptar. Então, o desafio da sustentabilidade é mais difícil que qualquer outro tomado isoladamente. Por quê? Porque a gente não trabalha isoladamente a sustentabilidade, tá? E aí, nós vamos passar para o ESG, que surgiu em 2004. E aí nós vamos perceber
que o único eixo que nós temos diferente é o da governança. E por que entrou o da governança? Porque ele busca dar uma amplitude maior, justamente nas questões da equidade, que depois a gente comenta um pouquinho também. Então, o ESG, ele surgiu através de um relatório, quem se preocupa cuida, né? E a preocupação também, principalmente, né, do mercado financeiro, das grandes companhias, as questões relacionadas aos seus próprios produtos, serviços e à sociedade, e também ao meio ambiente. Quando empresas começam, né, a se dar conta que sua matéria-prima, às vezes, vem de recursos que são finitos, que nós temos situações muito delicadas de falta de energia para fazer com que energia elétrica, para fazer com que nossas fábricas possam estar trabalhando, às vezes em 3, 4 turnos. O que as organizações começaram a perceber também? Que todos nós precisamos trabalhar em conjunto e mostrar de que forma. Então surge o ESG, que ele está muito presente, muito forte também, principalmente nas grandes companhias, passa a se tornar um diferencial competitivo para as organizações, também para as cidades, tá? Não apenas para organizações, como eu comentei, com fins lucrativos, mas também para as cidades, tá? Então, focar os principais investidores e analistas na materialidade e na interação entre questões ambientais, sociais e de governança. Olha, vem muito forte a questão de materialidade. Então, efetivamente, o que está sendo feito? Quanto está se investindo? Quais são os resultados que isso está gerando? Bom, se eu tenho uma indústria que ela pode, né, que tem um risco iminente, que a sua atividade principal, ela pode, em algum determinado momento, causar algum impacto, seja ao meio ambiente ou à sociedade, que tipo de ações a organização tem constantemente para evitar que isso aconteça, ou minimizar estes riscos. Então, que isso também seja materializado, não apenas, né, em discursos, como a gente fala, ou não apenas em relatórios descritos, mas efetivamente quantificar, materializar estes investimentos, essas preocupações. Então, se vocês passarem a perceber no site das empresas, se vocês forem acessar a B3, vocês vão encontrar muito material também sobre isso, sobre o que as empresas estão fazendo. Então, é bem interessante nós começarmos a olhar e tentar entender um pouquinho mais. E uma coisa muito importante, sempre fazendo as conexões, tá? Sempre lembrando que nós não tratamos um eixo isolado. Todos eles estão constantemente interagindo um com o outro. E o que eu faço no ambiental vai refletir no social e vai refletir no econômico. E o que eu faço no econômico vai refletir muito fortemente no social e no ambiental também, tá? Então, um exemplo muito simples que me ocorreu aqui agora. As empresas que têm participação nos resultados. Vai impactar onde? No econômico, com certeza. No social, com certeza. E também pode impactar no ambiental. Então, o que move a minha equipe, o que movimenta a minha equipe, o que deixa o meu ambiente de trabalho aconchegante, o que deixa o meu ambiente de trabalho onde as pessoas se sintam bem e consigam ter um ambiente de produção. Isso tudo estimula a produção, estimula o bem-estar. Quanto melhor a eficiência, maior a eficácia, tudo reflete tanto no social, quanto no ambiental e quanto no econômico. Quanto essa empresa se relaciona com a sociedade onde ela está inserida, quanto ela participa efetivamente, não vai interferir só no econômico dela, vai interferir não só no social dos funcionários, mas da comunidade como um todo. Se eu tenho uma comunidade melhor, eu tenho uma força de trabalho, um grupo muito melhor, onde a minha empresa, onde eu, os meus familiares, todos os familiares dos nossos funcionários estão inseridos. Quanto melhor o bem-estar, melhor para todos.
Então, esse olhar, ele está muito mais forte para as organizações. E ele está no olhar da empresa também olhar para fora, para a sociedade. Se eu tenho uma empresa aqui em Caxias do Sul, por que eu vou comprar suprimentos, às vezes básicos, vindo de outro, atravessando o Brasil? Ah, mas lá é mais barato. Está bem, quanto é mais barato? E o deslocamento até Caxias, quanto custa? Quanto é gerado de poluição nesse deslocamento, que é a nossa maior parte, né? É rodoviário. Quanto de combustão, quanto que nós estamos agravando o efeito estufa com o deslocamento de um papel higiênico que vem lá da outra ponta do Brasil. Então, são questões maiores que nós precisamos nos preocupar. E são questões também, quando a gente olha para o social, que nós estamos ajudando a desenvolver uma região onde nós estamos. São detalhes, são exemplos simples, mas isso tem exemplos em volume e em representatividade muito maior. Prof. Renata, meu Deus, já é 20 para... Eu vou correr. Já é 20 para as 3. Então, olha só. Aqui, bem rapidamente... Professor, Marley, mas fica à vontade, a gente tá gostando, aprendendo, não precisa correr, não. Ah, então tá bem. É que eu me empolgo, como é uma área que eu amo. Não, mas Amo, tá muito eu me empolgo e interessante. eu não vejo horário. Fica à vontade. Tá bem, obrigada. Então, olha que importante. A ABNT PR 2030, ela já traz em cada um dos seus eixos o que as empresas, de forma geral, quando eu falo empresas, pessoal, é tudo que vocês, qualquer organização, mas não só aquelas que têm CNPJ. Vamos olhar também, às vezes, para nós, indivíduos, e algumas coisas aqui a gente leva, inclusive, para nossa casa. Como a gente está fazendo isso ou não está fazendo. Mas ela é muito bem apresentada, a BNT-PR 2030, porque além de ter esse detalhamento em cada um dos eixos, nós temos o detalhamento do que pode ser cuidado dentro de cada um desses itens. Por exemplo, aqui do tema, recursos hídricos, sobre o uso da água. Então, lá na parte, não é na parte 2, ainda na parte 1, mas depois na 2 também, nós temos o que as empresas, o que se relaciona ao uso da água e o que a gente pode fazer e o que a gente pode monitorar. Então, é uma norma muito completa, muito bem elaborada. Nós aqui na instituição, nós temos acesso à biblioteca, a nossa biblioteca tem a assinatura, nós temos acesso, se vocês também, possivelmente, né, busquem, porque ela tem muito detalhamento, ela é muito importante. E a versão que foi publicada no final de 2024, ela tem um exemplar a mais, justamente para reforçar a questão da materialidade. Então, olhem, porque está muito bom e é um material que nos ajuda muito realmente, tá? Dando ideias, dicas, sugestões de como lá, na prática, fazer. E depois demonstrar, como nós acabamos de falar. Agora mesmo, eu estava assistindo o Jornal do Almoço, antes de acessar aqui, nossa, a quantidade de peixes mortos no interior de São Paulo. É o que, possivelmente, né? É o meio ambiente reagindo a algo que não é do meio ambiente. Então, nós temos muito material, tem muita ideia, muitos exemplos que efetivamente é para serem colocados em prática e que vão ser monitorados, né, aí para as organizações. Então, para cada um dos eixos, nós temos, né, o que ele significa, e a gente tem um tema, que é algo mais resumido, e depois todos os critérios que vêm dentro de cada um deles. Então, aqui no ambiental, nós temos, eu não vou ler todos eles para não me alongar, mas depois, se vocês quiserem, vocês têm isso tudo muito bem detalhado na ABNT PR 2030. O eixo social, então, que fala aí do diálogo social e desenvolvimento territorial, olha, que tem um impacto social, né? Então, como demonstrar esse impacto social? Existem inúmeras formas de a gente demonstrar. Então, deem uma olhadinha ali, que a norma também traz essas sugestões. E aqui na governança, a governança também é um item muito bom, porque a governança vem trabalhar justamente no atrito, né, que a gente falava da teoria da agência. Então, é tratar todos da mesma forma, e é por isso que a gente tem a equidade e a igualdade. Então, a igualdade, ela trata
eu sempre costumo usar, como eu sou baixinha, vocês não estão me vendo, mas eu sou baixinha. Assim, baixinha não, tão baixinha, chego a 1,60 m. Mas o exemplo que eu costumo dar, que fica bem fácil de compreender. Eu tenho 1,60 m, né? Vamos imaginar uma pessoa de 1,80 m. Se derem o mesmo banquinho para eu subir para essa pessoa de 1,80 m, nós vamos continuar desiguais. O que é equidade? Eu vou ganhar um banquinho maior, porque assim eu vou conseguir ficar na mesma altura de quem tem 1,80 m. Então, o que a governança traz e é muito forte dentro das organizações? Primeiro, a transparência. Segundo, o cuidado também, daí a governança faz esse grande guarda-chuva de tudo o que está sendo feito também pela organização nas questões sociais e ambientais, o seu relacionamento com a sociedade, os controles internos, evitar, né? Porque imagine as grandes companhias, principalmente aquelas de capitais abertos, né? Tem muitos sócios, muitos acionistas. Então, para que a governança ela existe, para que ela assegure de que tudo dentro da organização tem o seu controle, tem a sua eficiência, tem a sua eficácia, que todos tenham o mesmo nível de informação, que ninguém tenha acesso à informação diferenciada. Por quê? Porque acesso à informação diferenciada pode dar também acesso a investimentos diferenciados. Eu sei que vai ter uma alteração, tomei conhecimento antecipadamente, isso pode aumentar ou diminuir o valor da ação, então eu vou aumentar ou diminuir meus investimentos. Uma das coisas muito importantes, a governança, né, busca evitar essas situações, por isso que se fala da equidade e da igualdade, se fala da teoria da agência, tá? Então, por isso que dentro do ESG, o econômico passa a se chamar governança, porque, na verdade, agora dentro da governança nós temos também as questões econômicas. E essa é uma figura da PR 2030 que eu também sou apaixonada por ela, porque ela mostra claramente a dupla materialidade. O que é dupla materialidade? O impacto externo da organização no meio ambiente e na sociedade. Então, que impacto ela causa lá para o meio ambiente e para a sociedade? E não é tão simples assim de observar. Às vezes a gente tem uma falsa impressão de que, eu sei. Não, não é tão simples assim. Tem muitos detalhes que às vezes a gente não percebe. Então, o que o John Elkington falava lá no tripé da sustentabilidade, faça uma auditoria interna, olhe para dentro da sua empresa, para depois traçar os objetivos e de que forma vai alcançar, de que forma vai atuar para alcançá-los. E a dupla materialidade, o impacto externo da organização no meio ambiente e na sociedade e o impacto do meio ambiente e da sociedade na atividade da organização. Bora lá, vamos ver, prof. Renata, se alguém se anima aí, abrir o microfone, quem sabe alguém lembra de um exemplo que está conseguindo, vamos dizer assim, não é materializar se alguém conversar conosco, né? Mas que lembrou de algum exemplo olhando para essa figura. Será que alguém aí se anima a dialogar conosco? Pessoal, vamos participar aí. Prof. Renata, isso acontece, né? Mas a gente estão tímidos. A gente sempre tem a esperança, né, Prof. Renata? A gente chama, né? Olha só, eu vou contar uma coisa para vocês aqui, um parênteses só para a gente descontrair um pouco e mudar o tema que eu sou coordenadora de curso de graduação também. Então, às vezes acontece, né? Nós temos algumas disciplinas, mas no período da pandemia, ou nós temos o curso presencial e também o curso EAD. Então, às vezes, o aluno diz assim, oi, professor, eu sou fulano de tal, você é aluno. Mas quando, assim? Professora, sabe o que é, né? Eu não abri a câmera e disse, bom, então, sinto muito. Talvez eu reconheça a tua voz, se tu interagir comigo. Caso contrário, eu não vou nem te reconhecer pela voz e não vou nem te reconhecer pela aparência, né? Pela fisionomia. Então, é aquilo que nós comentávamos, né?
tem o lado bom, né, que a gente consegue estar em vários, digamos assim, em locais distantes e conhecendo um número muito maior de pessoas, interagindo, conhecimento, a gente desenvolvendo outras habilidades, mas tem esse lado que também tem a ver com o eixo social da sustentabilidade, né? Mas vamos lá. Mas eu não vou falar nada para vocês aqui, eu vou deixar que vocês reflitam, porque nós temos também muitos exemplos do que as organizações impactam na sociedade e como a organização também é impactada pela sociedade, tá? Essa é uma outra figura também da PR 2030, e é bem proposital isso, para nós olharmos aqui, a organização, ela está aqui no meio, né? Mas ela se envolve direto com a economia, com a sociedade e com o meio ambiente, e o meio ambiente está aqui fora. Então, é exatamente assim que é na prática. Tá? Quem acha que é o contrário está totalmente errado. A organização depende muito da economia, depende muito da sociedade, depende muito do meio ambiente. É por isso que o meio ambiente está aqui, ó, abraçando a organização. E não é diferente conosco, seres humanos. Então, olhem para isso. Como as organizações, como nós estamos enxergando e colocando em prática o que a gente está vendo aí. E essa aqui é uma junção da sustentabilidade e do ESG. Então, a criação do valor compartilhado, olha, valor compartilhado, ele precisa existir, ele precisa de ser desenvolvido pelas organizações, mas também pela sociedade. Sempre tenham em mente o seguinte: vocês trabalham em qualquer empresa, os pais de vocês, a família de vocês, não interessa qual empresa que trabalha. Quando sai da empresa, o que encontra? Quando sai da porta para fora da empresa, o que encontra? Que meio encontra? Que sociedade encontra? Que ambiente encontra? Quando chega na sua casa. Então, não tem, nós temos uma carga horária de trabalho regulamentada em horas, né? Então, tá, nós vamos ficar, às vezes, extrapola essas horas, tudo bem. Mas nós vamos ficar, não significa que quando eu saio, eu terminei meu horário aqui, tá, agora eu vou para um outro ambiente. Gente, tem uma porta que divide, tá? Tudo bem, vai ter uma porta, 5, 4, 6, mas não existe nada que me separe da minha empresa e do meio ambiente onde eu vou. Eu não tenho como ligar algo ou como fazer uma mágica. Então, o quanto eu me preocupo, eu empresa, o quanto nós empresas nos preocupamos com o ambiente, com a sociedade, e o quanto a sociedade também se preocupa com a empresa. A sociedade precisa da empresa, porque sem empresa não tem impostos, não tem emprego, não tem desenvolvimento. Certo? Mas a empresa também precisa da sociedade. Sem a sociedade não tem matéria-prima, não tem nenhum tipo de insumos, não tem pessoas, não tem funcionários. Então, não dá para dar as costas e dizer isso é responsabilidade da sociedade e isso é responsabilidade da empresa. É conjunto, tá? Então, por isso que nós temos aqui essa figura, que é da visão sistêmica do ESG e da sustentabilidade. Visão sistêmica. O que é visão sistêmica? Imaginem como se nós pudéssemos olhar a nossa empresa, a nossa casa de cima, né? E todas as partes se relacionando. E olhar de cima e olhar para fora das paredes da nossa empresa também. Não é só olhar em cima, visão sistêmica. É enxergar o todo da organização. Sim, sobe um pouco mais. Olha além das paredes da tua empresa. A tua empresa não é... Ela precisa de tudo o que está ao redor dela. Então, isso é visão sistêmica. Por isso que a gente tem a visão sistêmica aqui, essa figura da sustentabilidade e do ESG. Os ODS, então, publicados, né, em 2015, com o compromisso da Agenda 2030, que a gente sabe que os países estão se empenhando, né, para desenvolver os 17 objetivos. Todos eles se alinham de alguma forma
e estão dentro do eixo do tripé da sustentabilidade e do ESG também, todos eles, tá? E o desafio, então, é essa Agenda 2030. Nós sabemos que os países, o Brasil, inclusive, está se empenhando para que nós possamos atingir, porque atingindo os objetivos de desenvolvimento sustentável, sim, nós estamos trabalhando no desenvolvimento sustentável do nosso país, tá bem? Avançando um pouquinho, essa aqui é uma figura também que talvez ela não esteja tão legível para vocês, mas ela fala da economia circular e é algo muito bacana, né? Então, desde a extração ali, que pode vir de uma matéria-prima, de algo que vem da natureza, a produção que é feita lá na indústria, nós temos aí a produção, nós temos o consumo, e nós temos o consumo que ele depois pode voltar, ele pode ser reciclado, ele pode voltar para a indústria, ele pode ter um reparo, ele pode ser reutilizado, ele pode ser remanufaturado, como nós estamos vendo grandes organizações, e não só grandes organizações pequenas fazendo isso, nós temos exemplos maravilhosos também nas nossas regiões, nas regiões de vocês com certeza também, tá? E sempre, ó, reutilizar, repensar, o fornecimento circular, reduzir, reparar, reutilizar, reformar, remanufaturar, reaproveitar, uso em cascata, né? O reciclar, o recuperar energia e reminerar, que é bem interessante que a gente pode reminerar também, né? Algumas iniciativas que eu trouxe, bem aleatória, inclusive se vocês tiverem alguma iniciativa de alguma empresa que vocês conheçam, que vocês trabalhem, ou que vocês gostariam de comentar, eu ficaria muito feliz de poder ouvi-los, tá? Um dos exemplos... Oi, Ana! Olá, tudo jóia? Tudo! Eu acho que eu tenho até mesmo um exemplo que eu vejo dentro de casa, porque o meu pai, ele trabalha com venda de baterias. E eu acho que entra muito no exemplo de, tipo assim, vai virar insustentável, sempre foi insustentável a forma como a gente produz e usa, né, os recursos naturais. E, por exemplo, meu pai, ele vende bateria de carro. E ele, para ele vender uma bateria de um carro, ele necessariamente tem que pegar a que você tinha anteriormente, porque mesmo que ela tenha estragado completamente, o chumbo que tem dentro dessa bateria, ele precisa voltar para a fábrica, porque eles não tiram mais chumbo da terra, né? Tipo, eles não mineram mais, eles não tiram chumbo, que eu acho que já foi mais de 90% do chumbo retirado. Então, necessariamente, ele precisa, para ele conseguir comprar baterias em empresas tipo Moura, LA, enfim, ele precisa de dar o que eles chamam de sucata, né? Que é a volta, mas eles retiram necessariamente o chumbo. E com certeza acaba conseguindo reutilizar o plástico e etc. Mas o objetivo é o chumbo. Professora, você está mutada. Eu mutei, desculpa. Júlia, que interessante. E é bem o que nós estávamos acabando de comentar aqui, né? Da reutilização, e que bom, né? E que bom que existe isso, quer dizer, eu só consigo comprar se eu entregar, porque aquele material pode ser reutilizado. Que bom que existe essa preocupação, por isso que eu digo, nós temos muitos bons exemplos. E por isso que eu sou uma entusiasta, que eu acho que a gente consegue, sim, dar volta, que a gente consegue melhorar o que talvez nós deixamos de olhar e de se preocupar por muitos anos. Eu sou uma entusiasta, sabe? E depois eu queria dizer para você, só deixa eu ver uma coisinha aqui. A minha apresentação não tá passando, né? Eu queria voltar. O que será que aconteceu? Está no iniciativa só. Então, peraí, só um pouquinho, que eu vou parar aqui a apresentação, porque eu não sei, ela não está andando. Ele se rebelou contra mim. Tá, vamos ver. Ah, agora tu voltou, né? Deixa eu compartilhar novamente. Agora sim, vocês estão vendo?
Voltou? Não, mas não está passando e não está expandido. Voltou Agora para tá. trás, Agora sim, né? isso, mas aí foi a anterior, a economia circular. Isso. Eu só voltei aqui porque foi o exemplo que a Ana Júlia deu, né? Olha aqui, ó. O reuso, ó, a remanufatura. Então, o exemplo que a Ana Júlia acabou de dar. Eu pego o produto aqui que não tem mais condições, né, de ser utilizado, mas ele retorna para a indústria. Esse é um exemplo de economia circular. Que bacana, Ana, obrigada. Por nada. Aqui eu trouxe, como eu comentei, aleatoriamente alguns exemplos, então o Boticário que está recebendo, eles recebem embalagens, não é só de produtos da marca deles, todo e qualquer produto que eles recebem, tanto vidro quanto plástico, tá? Então é uma forma também de não só de coletar, mas principalmente de reutilizar esse material, tá? Esse aqui é da C&A, então, que eles têm nas lojas também, e eles têm essas caixas que são para destinação de roupas, algumas eles doam, o que tem condições de ser doada, outras são reutilizadas para a produção, né, de novos produtos dentro do possível, e o que realmente não dá, eles transformam, então, em materiais que possam ser utilizados na própria indústria, né, têxtil deles, para, às vezes, até para material de limpeza de forma geral. E por que essa preocupação? Pela questão, né, do quanto o tecido, até se transformar em tecido, do quanto ele precisa da natureza, né? Desde a produção lá das primeiras larvinhas, né? Para depois ter se transformar e conseguir ter o fio, para depois transformar esse fio em tecido, o quanto é utilizado de recursos do meio ambiente. Então, é uma preocupação que eles também... E aí aquilo que eu falei para vocês, o que tem aqui, ó, representa 10% das emissões globais de CO2. Então, isso tudo, isso é materialidade, mas é materialidade que as empresas também precisam demonstrar, tá? Aqui, outra coleta de garrafas, né, de Florianópolis, eles estão nesse projeto desde 2014, e já conseguem reciclar cerca de 30% do que realmente é descartado, então é um percentual já bastante grande. Estão gerando também possibilidade de emprego, de remuneração, de renda para algumas famílias também, já conseguiram ter aí um valor bastante diferenciado na comercialização. Então, são tudo iniciativas que estimulam, né, que tem a parte social, tem a parte econômica e tem a parte ambiental, o tripé da sustentabilidade. Aqui é a iniciativa de Curitiba, então, que também, né, a população doa materiais, né, recicláveis, como papel, vidro, até o óleo usado de cozinha, e isso se transforma, então, em troca de produtos de alimentos, né? Isso feito por Curitiba. Então, além de ajudar na limpeza de forma geral, não é só na limpeza da cidade, mas é na preservação, inclusive, de enchente. Eles também conseguem, né, dar ou possibilitar uma alimentação adequada para um número maior de pessoas, e também conseguem auxiliar os pequenos produtores, porque são os pequenos produtores que participam desses movimentos, dessas ações, claro, com incentivo aqui do poder público, tá? Aqui não tem absolutamente nada, porque eu queria, já são 3 horas e 5 minutos, aqui é o repensar, né, dentro da linha de atuação de vocês. Então, tem muito que nós podemos fazer, tem muito que nós já estamos fazendo, mas o mais importante de tudo isso é que nós possamos disseminar, né, onde nós estamos, onde nós convivemos diariamente, sabe? Tem muitas coisas que me agridem muito, uma delas é ver as pessoas jogando lixo no chão, qualquer lixo, porque eu sei que isso... Por que isso é importante? Isso, mas não é só por o que nós passamos no ano passado, tá? Mas
porque saber que um papel de bala que a gente colocou no chão, ele está agredindo o meio ambiente, e essa agressão ela vai voltar para todos nós, no aspecto de que eu tô colocando um material que vai demorar muito para se decompor no meio ambiente, eu estou colocando um material que, somado a outros materiais, eles vão trancar os nossos rios, nós vamos ter enchente, então é uma falta, né, de educação, é uma falta de cultura, e às vezes é por desinformação. Então, eu acho que nosso maior papel é levar essa informação. E é saber que não interessa se eu estou tomando a água aqui e eu não tomei toda a água, mas eu não quero mais água. Não coloque fora essa água. Essa água faz falta para muita gente. Tem muita população que não tem acesso à água doce para beber, né? Então, é um cuidado simples. Também, não, né? Se eu uso água em PET, tudo bem, se é uma situação... Tá, mas tu pode reencher a tua garrafinha, tu pode ter uma garrafinha que tu não vai jogar tanto PET, sabe? Então, essas pequenas coisas que fazem a diferença. Então, essa figura, na verdade, é para isso. E eu trago essas imagens porque elas ainda me arrepiam, elas são muito fortes. Essa imagem é da nossa capital, é de Porto Alegre. É assim que nós ficamos por muitos dias. Isso é o centro, é a capital. E uma capital que não tinha água para beber, não tinha comida, porque não chegava, não tinha estrada. Não tinha como chegar na capital. Não tinha como chegar, nós aqui na Serra, nós ficamos isolados. Não tinha como chegar combustível, não tinha como chegar comida, não tinha como chegar remédio, não tinha como chegar nada. E nós ficamos assim, por muitos dias, mais de um mês. E eu vou contar uma coisa para vocês que me dá assim, vontade de chorar, porque é o que nós vivenciamos, porque é uma emoção muito forte, que a gente não conseguia nem colocar para fora. Mas nós passamos por muitas noites e dias de muita chuva. Muita chuva. A gente dormia e acordava na mesma intensidade de chuva. Mas pense aquela chuva, aquela chuva muito forte. E era assim, dia e noite, dia e noite, dia e noite. E nós chegamos à sensação de deitar na cama e de dizer assim, não é justo, comigo eu estou aqui numa cama, não está chovendo aqui dentro. E todo dia a gente via muitas cidades debaixo d'água, muitos mortos. E a nossa crise era conosco mesmo. Além de toda aquela tristeza que a gente vivenciava, a nossa crise, eu estou conseguindo ter um lugar seco. A gente chegou à crise de não... eu estou conseguindo, e é justo, eu estou conseguindo, e quantas... A gente não conseguia mais dormir direito. Porque a gente não tinha, por mais boa vontade, a gente se reunia, fazia sanduíche, juntava roupa, fazia doação, saía debaixo de chuva, mas tudo parecia tão pequeno diante de tanta tragédia que a gente via. Daí tinha alimento, mas não tinha como chegar, porque não tinha um canto, não tinha um quadradinho para o helicóptero descer. E o que isso significa? Significa que talvez nós não estejamos fazendo a nossa parte de forma correta. Eu não fui abalada, não choveu dentro da minha casa, não entrou água. Não é porque eu moro no prédio, mas não entrou. Mas não significa que porque não entrou, o quanto eu também estou conseguindo diminuir para que isso se repita. E aquilo que a Carson falou lá em 62, depois do relatório de 87, essas catástrofes sempre existiram, só que agora elas estão se tornando mais frequentes. Por quê? Porque nós estamos acelerando o dano do que nós estamos fazendo para o meio ambiente. Essa outra imagem é da nossa serra. Se vocês conseguirem buscar na internet algumas imagens da nossa serra, a sensação é que um animal rasgou a serra. Só que aqui vocês veem que tem uma casa. E tem muitas casas na serra. E a gente sabia que tinha pessoas aí vivas ainda, mas ninguém conseguia chegar até ali. Então, é isso.
o intuito de trazer isso é para que, não é para chocar ninguém no aspecto de, é para que nós possamos sair desta nossa fala, desse nosso diálogo hoje, não apenas com mais um tema, mais uma atividade que eu tive, que eu tenho que cumprir para me formar. Tem que fazer a diferença na vida pessoal de vocês. Se fizer diferença na vida pessoal de vocês, vai fazer da família de vocês, vai fazer dos colegas de vocês, vai fazer da sociedade, e aí sim a gente vai ter situações diferentes. Um outro exemplo, nós agora no início do ano, as férias, as aulas em algumas escolas foram suspensas, 40 graus na serra, a gente nunca teve essa temperatura. A gente não aguentava. Aí todo mundo começou a falar, todas as salas de aula têm que ter ar-condicionado, porque não... Tá, todas as salas de aula têm que ter ar-condicionado. Então vamos botar ar-condicionado em todas as salas de aula. Ar-condicionado funciona de que forma? Energia elétrica. Qual é a nossa principal fonte de energia elétrica? Hidrelétrica, água. Nós temos água suficiente para gerar tanta energia para nós ligarmos todas as salas de aula com ar-condicionado? Não temos. Outra, tá bem. Temos energia elétrica, temos água para gerar, para ligar todos os ar-condicionado ao mesmo tempo. Tá? O que o motorzinho lá do ar-condicionado faz? Ele gira, para girar, ele aquece, certo? Eu não vou aquecer ainda mais. Imagina quanta máquina ligada e funcionando ao mesmo tempo. Então, nós estamos olhando a ponta. Ninguém aguenta de calor, ninguém aguenta. Realmente, nós nos esforçamos muito, porque nem o cérebro funciona direito. E não adiantava tu estar no ar-condicionado, porque tu não vive no ar-condicionado 24 horas. Para mim, até pior. Então, assim, ó, tá. Nós estamos olhando o calor extremo, o frio extremo, a chuva extrema, mas nós temos que olhar o que está causando essa chuva extrema, o que está causando esse calor extremo. E aí que nós temos... E isso começa onde? No papel de bala que eu jogo no chão. É aí que começa. Não é em coisas grandes. Então, é isso. Quero agradecer novamente a professora Renata. E aqui voltei a figurinha, porque aqui tem a responsabilidade e tudo se conecta, tá? Agradecer novamente a professora Renata pelo convite. Agradecer por estar, né, aqui com vocês. E dizer que foi um prazer muito grande. Dizer que o Estado todo aqui espera recebê-los, né? Eu estava comentando com a prof. Renata que eu conheci um pouquinho de Minas, né? Mas tenho curiosidade, tenho vontade de voltar a conhecer Minas, de poder conhecer um pouquinho mais do estado de vocês, que também é maravilhoso e que tem uma cultura, uma história muito bacana. E convidar, né, vocês para que venham também à Serra Gaúcha, venham ao Rio Grande do Sul, nos conhecer um pouquinho melhor. Se tiverem a oportunidade de virem aqui à Serra Caxias, me avisem que a gente combina aí de se encontrar e tomar um suco de uva daqui e um cafezinho, que pode ser, de Minas. Combinado. Marley, muito obrigada. Eu gostaria de abrir agora as perguntas, se alguém quiser, né, tá comentando alguma coisa, fazendo alguma pergunta. Quiserem abrir as câmeras, né, Marley, para você conhecer. Exatamente, nós vamos ficar muito felizes se vocês conseguirem conhecer aí os nossos alunos. O Hudson, acho que levantou a mão. Isso. O meu compartilhamento de tela já saiu, né? Já saiu, já saiu. Vocês estão me escutando? Alô? Estamos, Hudson. Ok. Então, achei muito interessante a palestra. Recentemente eu tive a oportunidade também de participar de uma palestra que estava falando sobre economia circular e sustentabilidade. E eu vejo muito falando sobre algumas empresas, algumas instituições trabalharem isso, porém, grande parte das empresas que a gente tem são microempreendedores, são empresas de pequeno porte. E eu já trabalhei por 3 anos em diversas empresas e eu não tive esse mesmo, sabe, eu não sei explicar, mas eu não vi tanto essa preocupação quando se tratava de pessoas que tinham
outros problemas que acabavam que fazia que opções sustentáveis seriam muito fora de mão. Qual que é a sua opinião sobre isso? Se você acha que com o passar do tempo, assim, isso vai ser um cenário que vai melhorar ou tem que ter alguma iniciativa por meio de algumas políticas que podem deixar mais acessível essas opções mais sustentáveis de empreendedorismo? Vai melhorar, vai melhorar. Eu tenho essa... Não é só... Não estou sonhando. Eu tenho isso mais claro para mim, de que vai melhorar. E eu vou te dar um exemplo, por causa da cadeia. Então, quando tu comentou das grandes empresas, mas as grandes empresas têm fornecedores, e fornecedores de número forte. E aí por isso que isso vai descendo na cadeia, tá? E por isso que eu tenho grande esperança. As empresas também são responsáveis pela cadeia de fornecimento. E quando nós estamos falando de ESG, a empresa ela é responsável pela cadeia. Então, eu vou dar um exemplo que aconteceu conosco aqui há uns 2 anos, e que talvez vocês lembram, mas aconteceu conosco. Nós estamos agora terminando, né, o período da colheita da safra da uva. E teve um determinado ano, o que acontece? É a mesma coisa que acontece em qualquer tipo de produção, arroz, maçã, café, qualquer tipo de produção. Quando chega na época da colheita, as empresas, né, precisam de mão de obra, de pessoas para fazer a colheita, porque ainda no nosso caso da uva, por mais que já tenha equipamento sendo desenvolvido para colheita mecânica, vamos assim dizer, mas 99% dela é feita manual. Então, o que acontece? As companhias, as vinícolas, que têm algumas propriedades delas para plantação, elas contrataram uma empresa para, né, trazer mão de obra para a colheita. E o que acabou se identificando? Que essa empresa que foi contratada, ela não deu as condições mínimas necessárias para os funcionários. Então, nós tivemos assim, uma repercussão muito forte, e com toda razão, de que eles estavam trabalhando em situação análoga à escravidão, pelas condições que eram oferecidas a quem estava lá colhendo a uva. O que isso ocasionou? Ocasionou quem está respondendo é a vinícola. Mas ela contratou alguém para ir lá ou colher a uva nos seus associados, que a gente teve uma cooperativa também envolvida. Ela não sabia. Tem que acompanhar, tem que saber. Então, assim, as empresas estão sendo responsabilizadas também pela cadeia. Isso é bem complexo, porque daí as empresas precisam conhecer seus fornecedores, precisam saber e conhecer um pouquinho da sua operação, dos seus métodos, das suas práticas, mas é isso que a BNT PR 2030 também trata. Não é? Tu tem que conhecer os teus fornecedores, a tua cadeia. E aí, quando a gente começa a trabalhar na cadeia, a gente tem fornecedores, empresas menores, e a empresa menor, se eu tô recebendo, né, digamos assim, não queria tratar com essa palavra, cobrança, mas se eu preciso também desenvolver, as minhas práticas precisam estar dentro do tripé da sustentabilidade do ESG, eu também vou ter fornecedores menores ainda. Eu vou cobrar o mesmo, porque eu tenho que apresentar, eu tenho que fazer, o outro também tem, porque é uma cadeia, um se liga ao outro. Então, eu tenho grande esperança de que as melhorias vêm por conta disso, tá? Tem um estudo também, eu gosto muito de assistir o Globo Rural, tá? Eu sou apaixonada, porque eu vejo muita esperança ali. E aí tem um caso também de uma plantação de São Paulo, eu acho. Depois eu até achei um artigo publicado sobre eles, fiquei bem feliz, sobre um produtor de bananas. E então, no seu áudio lá, que eu assisti também no Globo Rural, e que depois eu até reservei ele, que eu gosto de utilizar como exemplo, ele mostra toda a melhoria que ele fez. Então, e ele diz assim: olha, eu sou auditado pelos supermercados, pelas grandes redes de supermercado que compram a minha banana, vem me auditar nas relações sociais que eu tenho com os meus funcionários, vem me auditar no meio ambiente, o que eu faço, que tipo de produto eu utilizo,
o que tem ao redor, tem rio, de que forma eu estou cuidando, de que forma eu estou usando, e que tipo de material uso, que tipo de material descarto, como eu descarto. Então, tu vê, isso existe na prática já. Então, eu tenho grande esperança relacionada a isso. E os pequenos, sim, também nós temos que se fala da inovação frugal relacionada à sustentabilidade. Então, são pequenas inovações e que sem grandes investimentos, ou melhor, o frugal, porque não de baixo custo, que tu consegue ajustar ou reutilizar algo da tua empresa com baixo custo e transformando isso em sustentável. Restos de tecidos, seja da indústria vestuária, da indústria calçadista, não precisam ser descartados, eles podem se transformar em produtos de baixo custo e de baixo preço de venda. Então, existem muitas possibilidades, por isso que eu falo, a gente não precisa só pensar em grandes projetos, a gente começa pela nossa casa. Vocês separam o lixo da casa de vocês? Separam adequadamente? Quando chega lá na coleta, vocês colocam efetivamente. E quando vocês estão na rua, vocês procuram separar? Ou, colocam na primeira lata de lixo que eu encontro. Começa com pequenas coisas. Mas eu sou muito esperançosa. Consegui te ajudar? Sim, respondeu perfeitamente. Muito obrigado. Nada. Alguém mais? Ô, Marley, só aproveitando aqui, eu vi a questão do selo verde, né, associada aí à sustentabilidade. Como que está assim o caminhar? Você tem acompanhado mais de perto? Olha, tem muitas organizações que buscam e faz diferença, tá, Renata? Faz muita diferença, porque essa é outra questão. O consumidor também tem já um olhar diferenciado. Então, essa é outra questão. O consumidor também está forçando as organizações a buscarem padrões diferentes, a atuar de forma diferente, a buscar certificações. E nós temos certificações também variadas, principalmente dependendo pela localidade. Não só pela localidade, mas às vezes pelas características de um determinado produto que a gente tem em determinada localidade. Então, você sendo queijo também, né? Nós temos aqui uma região também que tem, mas também de produtos derivados de uva e vinho, mas relacionado com questões do meio ambiente também e do social. Então, nós temos várias certificações, às vezes, que elas não são nacionais, que elas são mais regionais, mas que estão fazendo a diferença e que os consumidores estão se voltando para isso. Então, é claro que nós temos, assim, nem todas as organizações, às vezes, conseguem buscar e se aderir a esse selo, porque precisa, sim, de investimentos, mas esses investimentos que precisam, eles precisam ser feitos na organização, para que ela possa cumprir os requisitos mínimos necessários para aquele selo. Mas eles existem, eles funcionam, eles são diferenciais e algo muito favorável é que os consumidores estão fazendo e dando preferência na hora da compra por empresas que apresentam esse tipo de certificação. Excelente. E outro exemplo que eu dei eu estava comentando com vocês, da questão aqui da colheita da uva, impactou muito fortemente essas empresas, essas companhias, na questão da marca delas. Então, elas estão, desde aquele período, elas estão fazendo ações frequentes para demonstrar e para reconquistar os seus espaços. Então, tem as duas situações, né? Por isso que eu digo que eu tenho esperança de que nós vamos ainda, na nossa geração, vivenciar momentos muito melhores em relação ao conjunto, né? Ao meio ambiente, ao social e também, sim, ao econômico. Excelente. Obrigada, Marley. Alguém mais quer